Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 1 e 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Como temos feito diariamente, lemos 2 capítulos da Bíblia e logo depois publicamos um vídeo comentando esses 2 capítulos da Bíblia. Esse é a nossa devocional diária. Incentiva você a estar fazendo a tua leitura da Bíblia diária, não leva mais do que 10 minutos essa leitura e mantém essa constância conosco aqui. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca lá o sininho, aí você vai receber as notificações desses comentários que colocamos diariamente da nossa devocional. No final você pode botar os teus comentários lá, se Deus nos permitir, usaremos esses comentários para poder falar sobre cada livro ao final da leitura dele. E guarda o teu gostei ou não gostei e compartilha esses vídeos para que possa abençoar outras pessoas. Hoje estaremos, como falei, estaremos começando aqui capítulos 1 e 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Como falamos antes, Timóteo era um discípulo que Paulo encontrou, um discípulo muito fervoroso. Tinha a sua mãe e a sua avó ensinaram ele no caminho da palavra desde cedo, e Paulo tomou Timóteo como discípulo e formou ele como pastor e líder da igreja. Foi um dos grandes líderes da igreja na formação da igreja, né? O que me chama a atenção nesse capítulo 1 e 2, não cabe aqui a gente fazer uma devocional teológica, né? Mas na minha leitura desse capítulo 1 e 2, o que me chama a atenção é Paulo enfatizar para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, você tem que se preocupar como bom servo de Cristo com as coisas que são de Cristo. Isso, muitas vezes, produz em nós um esforço e um sofrimento, porque o mundo que nós vivemos, ele não está enquadrado, ele não obedece ao senhorio e à autoridade de Cristo. E nós fomos chamados para ser ministros desse Jesus que é Senhor e Rei sobre toda a terra, que ainda não aparece como Senhor e Rei exatamente para não. Aí já estou falando aqui, não tá? O Paulo não escreve diretamente isso, mas eu estou falando aqui. Evidentemente que Jesus não aparece como Senhor e Rei hoje para não exercer juízo sobre as pessoas, mas isso não significa que, de fato, ele é Senhor e Rei. Então, quando você se manifesta como Senhor e Rei para uma sociedade que não reconhece Jesus como Senhor e Rei, você vai sofrer oposição, perseguição. E Paulo fala com Timóteo da seguinte forma: até a igreja muitas vezes se escandaliza da gente. Ele fala assim: eu não se envergonhe de mim, o prisioneiro do Senhor. É como se ele tivesse sido preso, porque essa carta Paulo está escrevendo para Timóteo, ele estava preso em Roma. Tanto é que ele fala que Onesíforo foi em Roma procurar Paulo, e não é como hoje que tem WhatsApp e tudo mais tal. Ele foi em Roma procurar Paulo e teve um esforço grande para achar aonde Paulo estava. Como você sabe, se você acompanhou a gente na leitura de Atos, você vai ver que a carta de Paulo termina dizendo que ele teve o privilégio de morar numa casa, preso, evidentemente, ele estava em prisão domiciliar, como se chama hoje em dia. Na época não tinha tornozeleira eletrônica, então botaram 2 guardas do lado dele. E isso estava o custo da prisão era dele. Você quer ficar na tua casa, preso, você pode ficar, mas você vai pagar o aluguel e tudo mais e tal. E aí, Onesíforo, quando chegou lá, procurou Paulo. Mas o que acontece? Ele estava dizendo para Timóteo: muitos se envergonham dessas minhas cadeias. Mas ele fala aqui, no capítulo 1, ele diz assim: olha, participa comigo dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Porque as minhas cadeias, a qual eu estou preso, são porque eu testifico de Cristo no mundo. E ele fala: mas a palavra de Deus não está presa, né? Porque ele fala assim: eu estou sofrendo em cadeias como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele fala: qualquer coisa eu vou fazer por amor dos eleitos. Ele fala a palavra eleitos. Por quê? Porque o texto que Deus me chamou é em benefício de Cristo, para abençoar aqueles que creem em Cristo. Então, o que me chama a atenção na leitura desses 2 capítulos é a ênfase que Paulo dá a Timóteo, dizendo que você não pode se ocupar das coisas da vida e nem se preocupar no sofrimento, que a ênfase do Evangelho que você dá e o trabalho que você dá no Evangelho vai te trazer ou vai te desqualificar no mundo. Então, o que ele quer dizer para Timóteo? Não faça como alguns, Himeneu e Fileto, que torcem a palavra para ganhar o amor do mundo. Você torceu a palavra, você mudou a referência do que você fala,
Se você tira Jesus do centro da sua pregação, evidentemente que o mundo vai te abraçar. Seja chamando você de um grande sábio, seja te dando condições. Por quê? Porque o mundo não recebe a Cristo. Mas se o centro da tua pregação é o Senhor Jesus, e se você vive para o Senhor Jesus, evidentemente que o mundo não vai te exaltar. Não vai te exaltar. Nem Paulo fala, olha, um soldado cuida das coisas de quem o arregimentou. E ele fala que nós bebemos daquilo que nós nos esforçamos. Isso já fala já no capítulo 2. Então, o que me chama a atenção na leitura é essa ênfase que Paulo dá de que o nosso trabalho em Cristo pode não ser, pode não receber a ressonância do mundo honrando a gente. Ao contrário, nós vamos sofrer, vamos ser presos, sermos tratados como criminosos. Mas a palavra de Deus, através da nossa vida, vai continuar e vai ser divulgada. Aí Paulo dá algumas sugestões para Timóteo. E muito legal isso, ele fala, quando você for na igreja, procura homens idôneos. Homens que professam a fé em Cristo e sejam capazes de ensinar essa palavra. Porque a nossa palavra nunca vai estar presa. E o que nós fomos chamados é para pregar. Independente dessa pregação agradar ou não agradar as pessoas, você tem que preparar homens que tenham capacidade e disposição para ensinar com ousadia. É isso nessa devocional que me chama a atenção, no meu resumo, né? Não vou aqui a estender sobre cada ponto dela, como eu tenho feito. Eu acho melhor a gente trabalhar com o que eu vejo nessa devocional, desses 2 capítulos. O que eu vejo é Paulo enfatizando isso. Olha, independente do sofrimento que você tenha ou das situações difíceis, mantenha firme o chamado que você fez para agradar ao Senhor Jesus. Deus possa te abençoar, acrescentar a palavra necessária no Espírito Santo, incentiva você também a gravar a sua devocional, 1 minuto, 2, 30 segundos, porque se confessares Jesus com a sua boca, serás salvo. Deus abençoe, em nome de Jesus.